Bípedes, tudo bom? Estamos aqui novamente para o estudo da cinemática. Hoje nós vamos ver movimento circular uniforme. Saímos da nossa cinemática vetorial, agora vamos abordar esse tipo de movimento que tem muitas aplicabilidades para depois entrarmos na dinâmica no nosso próximo tópico, beleza? Então, o que é o movimento circular uniforme? É quando você tem um movimento circular, porém sempre mantendo o mesmo ritmo, ou seja, sempre mantendo a mesma velocidade desse movimento. A partir de agora, nós vamos diferenciar entre uma velocidade linear e uma velocidade angular, que são cenas do próximo capítulo. Beleza? Então, galera, antes da gente abordar de fato o movimento circular, a gente tem que lembrar de duas grandezas que são muito importantes, que é a frequência e o período. Vamos embora. O que é uma frequência? Cara, uma frequência é quando você leva em consideração o número de repetições que você tem num tempo que aquilo acontece. Como assim? Por exemplo, se eu pergunto a vocês com que frequência, antes desse período de quarentena, nós estávamos indo à escola? Pois bem, vocês falariam 5 vezes por semana. Isso já nos dá a sensação da frequência que você vai à escola. 5 vezes, número de repetições. E você analisa isso conforme o tempo, por semana. Então você tem um parâmetro se é uma frequência alta ou baixa. Se, por exemplo, eu estou observando uma via, eu vejo lá que passaram 10 carros. Isso é uma frequência? Não. Eu não disse qual o tempo. Se foram 10 carros em 2 segundos, uma via com uma frequência muito elevada. Agora, 10 carros em um dia, praticamente a gente não tem um fluxo elevado de carros, né? Então, quando a gente fala de frequência, nós vamos levar em consideração o número de repetições que isso acontece e vamos comparar com o tempo, beleza? Então vamos escrever aqui, galera, no nosso quadrinho. Então, ó, frequência, número de repetições por unidade de tempo. Então, ó, se eu quero uma análise matemática, F, que é a nossa frequência, é o número de repetições. Aqui estou falando de um movimento circular, então quantas vezes esse movimento circular se repetiu. Então, o número de repetições sobre o intervalo de tempo da minha análise. Beleza? Então, a gente chega a essa equação. Ah, Léo, e a unidade? Cara, vamos embora. Vamos analisar. Número de repetições tem unidade? Não, né? Mas intervalo de tempo tem. Então, quando a gente analisa, na verdade, a unidade dessa nossa brincadeira, se a gente leva em consideração o sistema internacional, nós vamos ter, na verdade, né, abrir um colchetezinho, 1 sobre segundo, que foi dado uma homenagem, né? A homenagem a um sujeito chamado Hertz, então a gente chama de HZ, né? O nosso Hertz. Beleza? Ah, e o que isso acontece? Acontece que quando eu tenho no sistema internacional essa nossa unidade, a gente acaba desenvolvendo essa unidade com um comparativo numa análise usual, principalmente quando a gente leva em consideração o nosso meio automobilístico. Então, assim, quando você vai analisar um carro ou vai analisar um outro tipo de meio de transporte, como o trem, você tem o RPM, que é uma frequência bastante utilizada. Então, vou colocá-la aqui, né, embaixo. O que significa RPM? Cara, RPM significa rotações por minuto. Então, vou colocar aquela uma unidade usual, né? Então, assim, conforme o nosso Hertz, nós temos rotações por segundo, porque o nosso tempo no sistema internacional é em segundo. Quando a gente analisa carros, a gente aborda rotações por minuto. Então, quantas vezes nós tivemos aquelas rotações a cada minuto. Então, galera, não podemos esquecer uma forma de converter, né? Qual é a relação entre rotações por segundo e rotações por minuto? Então, eu vou colocar aqui para gente, para vocês não esquecerem. 1 Hz. Quanto vale 1 Hz em RPM, né? Pois bem, se eu tenho uma rotação por segundo, que é o Hertz, se eu espero 1 minuto, quantas rotações eu tenho para 1 Hertz? Pois bem, se uma rotação por segundo, em 1 minuto tem 60 segundos, então significa que em 60 segundos eu teria 60 rotações. Logo, 1 Hertz é igual a 60 rotações por minuto, ou seja, 60 RPM, beleza? Então é só você desenvolver essa análise comparativa. Se você quer passar de Hertz para RPM, multiplica-se por 60. Se você quer passar de RPM para Hertz, você divide por 60, beleza? Agora vamos à nossa outra grandeza, que se chama período. Cara, o que é o período?
Período é o tempo que você demora para completar uma volta. Então a gente chama de período, beleza? Então qual é a relação entre período, por exemplo, e frequência? Vamos lá. Como a gente analisou, o período é para uma volta. Volta. Né? Pois bem, então em uma volta eu tenho uma repetição, concorda? Então, ó, número de repetição em uma volta igual a 1. Né? E o meu intervalo de tempo eu chamo de T maiúsculo, que é o meu período. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a nossa expressão para frequência e vou usá-la. Então, ó, a nossa frequência não é o número de repetições por intervalinho de tempo? Pois bem, então ó, a minha frequência, quando eu tenho uma volta apenas, vai ser número de repetições 1 sobre o nosso tempo, que agora eu dou um nome particular, chamado período. Então, se eu quero, por exemplo, uma expressão só para o período, eu inverto essa nossa ordem. A gente tem que o período é o inverso da frequência. Ou seja, conforme o aumento da frequência, o tempo para o período ele vem diminuindo. Tem lógica? Tem. Porque repara, se você vai aumentando a frequência, é porque o intervalo de tempo para cada repetição tem que ser cada vez mais curto, concorda? Então, por isso que a gente tem essa relação entre período e frequência. Beleza? Então vamos, galera. Agora nós vamos para a velocidade linear ou tangencial e velocidade angular. Pois bem, qual é a diferença entre esses dois caras, né? Agora a gente tem que diferenciar tipos de velocidade. Pois bem, a nossa velocidade linear e tangencial é aquela que estávamos abordando na nossa cinemática vetorial. Então eu levo em consideração a cada instante que eu vou observar. Então imagina aqui, eu tenho uma bolinha girando ao redor de um centro. Tranquilo? Ah, por que essa bolinha gira? Nós vamos ver na dinâmica do movimento circular, que são cenas do próximo capítulo, que não é hoje. Eu sei que ela gira. O porquê, eu não sei. Ah, Léo, mas tem a aceleração centrípeta? Tem, boa. Se a gente lembrar lá da cinemática vetorial, no movimento circular uniforme, nós vamos ter aceleração centrípeta, porque foi desenvolvida a curva. Sempre que a curva tem aceleração centrípeta, porém a gente não tem aceleração tangencial. Quem é ela? A aceleração tangencial é aquela que muda a intensidade da velocidade. Então aqui, a velocidade linear ou tangencial, ela é sempre mantida. Então, quando eu analiso o nosso... Opa, tirar aqui do meu e-mail. Tirar de novo do meu e-mail. Então, quando eu analiso a minha velocidade linear ou tangencial, ela tem sempre o mesmo valor numérico. Então, vem para cá, ó. Lembra daquela história da retinha tangente? Vem aqui, coloco, né? Para ser um vetorzinho V. Beleza? Então, velocidade linear ou tangencial, eu abordo, na verdade, a minha análise vetorial do vetorzinho tangente ao ponto, né? Então, se fosse, por exemplo, aqui nesse pontinho, eu colocaria ó, um vetor tangente, partindo do princípio que o sentido desse movimento é um sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? Ah, Léo, e se eu quero determinar um módulo? Pois bem, basta você fazer uma análise escalar, você verificar aqui qual é, na verdade, o deslocamento num determinado intervalo de tempo, né? Então, você utiliza apenas a nossa análise do movimento uniforme, porque justamente esse valor numérico não foi alterado. Então, se eu quero o módulo dessa nossa velocidade, eu pego o deslocamento desenvolvido e divido pelo nosso intervalinho de tempo. Tranquilo? Ah, é a unidade. Vamos colocar a unidade do nosso Sistema Internacional de Medidas, né? Então aqui, ó, abri um colchetezinho para colocar a unidade. Nós temos metro por segundo no nosso Sistema Internacional de Medidas. Beleza? Então essa é a nossa velocidade linear ou tangencial. Ah, Léo, e o que é uma velocidade angular agora? Galera, velocidade angular é a velocidade associada ao giro. Então você tem que observar o giro que foi desenvolvido, né? Então, como que eu vou analisar isso? Ele sai daqui, vem para cá, ou seja, ele muda um certo ângulo, concorda? Essa mudança de ângulo com o passar do tempo faz com que a gente tenha uma velocidade de giro. Essa velocidade de giro chamamos de velocidade angular. Então, quando eu olho aqui, eu tenho um giro associado, né?
esse giro associado eu vou chamar de velocidade angular, que é um ômegazinho. Ah, Léo, como é que eu desenvolvo cálculo para a nossa velocidade angular? Cara, eu vou ver como que o sujeito girou. Então eu vou comparar o ângulo que foi alterado com quem? Com o tempo. Ah, é? Por quê? Se ele muda muito o ângulo em pouco tempo, ele girou muito rápido, concorda? Se ele já gira com um ângulo pequeno em muito tempo, é porque esse giro foi muito lento. Tranquilo? Então, dá pra gente desenvolver um cálculo, uma análise numérica? Dá, galera, dá. Isso é muito fácil. Ó. Então, ó, como que eu analiso aqui velocidade angular? Então, ó, velocidade angular é a mudança do nosso ângulo, chamei aqui de delta-teta, sobre o intervalinho de tempo. Beleza? Foi? Ah, Léo, e qual é a unidade para isso? Cara, a gente utiliza no sistema internacional a unidade de ângulo em radiando. Então, quando eu vou analisar a unidade da minha velocidade angular no sistema internacional, nós vamos ter radiando para o ângulo, né? Divididos por quem? Pelo tempo, que é em segundo. Beleza? Então, essa é a nossa unidade no nosso sistema internacional de medidas. Ah, Léo, dá para analisar isso por meio de um simulador? Dá, eu coloquei o QR Code até no início da nossa aula, justamente para a gente utilizar. Então, ó, aqui eu tenho um disquinho, né? E tenho duas joaninhas. Então, repara que aqui ó, é a nossa velocidade angular. Então, eu vou botar uma velocidade angular aqui, 48,13 graus por segundo. Repara que aqui ele não utilizou o nosso sistema internacional. É para facilitar a nossa abordagem, né? Normalmente é mais fácil a gente pensar em graus do que propriamente em radiano. Então, repara, estou com um giro ali, de boa, da joaninha vermelha, nenhum problema, né? Agora, eu vou aumentar a velocidade angular. O que vai acontecer? Repara, ó, vou aumentar. Logo, a minha joaninha começou a girar cada vez mais rápido. Então, repara, a nossa análise da velocidade angular é diretamente ligada ao giro. Se você gira rápido, sua velocidade angular é alta. Se você gira devagar, sua velocidade angular é baixa, beleza? Então, vou parar de girar a joaninha ali, porque ela vai ficar tonta, vai ficar meio complicado, e eu não vou poder utilizá-la novamente nas nossas análises, beleza? Então, vambora, galera, vambora. Agora, a relação entre velocidade linear e velocidade angular, existe alguma relação? Vamos ver, galera, vamos ver. Repara, né? Eu quero analisar a velocidade linear, que é essa aqui. Ela depende do quê? Se eu giro cada vez mais rápido, será que a minha velocidade linear ela vai ser maior? Então vamos lá. Estou com uma velocidade linear, com um giro ali, vou aumentar o giro. Se eu aumento o giro, concorda que aumentando o giro, eu vou me deslocar mais num mesmo intervalo de tempo? Consequentemente, minha velocidade linear vai aumentar. Será que isso vai acontecer? Vamos ver, ó. Girando mais rápido, né? Então, ó, repara que o tamanho do meu vetor velocidade linear ou tangencial aumentou. Então, eu sei que a velocidade angular ela é diretamente ligada à velocidade linear. Se a angular aumenta, ou seja, se o giro aumenta, a minha velocidade linear aumenta também. E será que eu tenho uma outra relação com isso? Será que a distância ao centro que eu giro vai influenciar? Vamos ver, ó. Repara essa velocidade aqui. Agora, eu vou pegar ó, e vou colocar a joaninha lá na borda. Ó. Vamos ver se a velocidade linear aumentou ou diminuiu. Ó, vamos lá. Opa, vou tentar pegar ela aqui no meio. Consegui. Boa. Repara como o vetor velocidade aumentou bastante. Por quê? Quando eu aumentei esse braço, o local em que eu me desloco agora foi maior. Então, para manter o mesmo giro, eu tive que me deslocar mais. Se deslocar mais, significa justamente aumentar a velocidade linear ou tangencial. Então, o que a gente está influenciando para a nossa velocidade linear, olhando o raio e a velocidade angular? Quanto maior a velocidade angular, maior a velocidade linear. Ou seja, quanto maior o giro, mais rápido eu percorro na minha trajetória. E quanto maior o raio em relação ao centro do giro, maior, de fato, também vai ser esse meu deslocamento, ou seja, vai ser a minha velocidade linear. Então, a gente chega à conclusão que a nossa velocidade linear é diretamente proporcional à velocidade angular, aumenta o giro, aumenta a velocidade linear, e ao raio dessa nossa análise, dessa nossa trajetória. Beleza? Léo, dá para fazer um cálculo com isso? Dá. Vou demonstrar aqui. Vou demonstrar, né? Então, vamos demonstrar matematicamente isso. Né? Então, olha só. Vamos lá, vou colocar aqui ao lado. Se liga só. A nossa velocidade não é o ΔS
sobre ΔT? É. Boa. Bem, tranquilo, de boa. Vamos agora observar lá o desenho, lá em cima, né? Repara, eu tenho aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, eu tenho um deslocamento, concorda? Né? Opa, tem uma mosca aqui que passou por mim, né? Não sei porquê, enfim, ali a janela aberta, ela aparece, desculpa, galera, são coisas que podem acontecer, né? No ao vivo aqui, né? Quem sabe grava ao vivo. Então, ó, nós temos aqui um deslocamento, né? A gente tem o ângulo, a mudança do ângulo e o raio. Se eu quero determinar o comprimento do arco, cara, o comprimento do arco vai ser quem? O nosso ΔS. O ΔS é o nosso raio. Opa, mosca de novo. Ela gosta de física, hein? Essa gosta de física. É o raio vezes o nosso ângulo, né? O ângulo de abertura. Né? Então, quanto maior o ângulo de abertura, maior o meu comprimento. Quanto maior o meu tamanho do raio, também maior é o comprimento que eu vou percorrer. Né? Então, a gente chega a essa análise aqui com uma letra não muito boa. Né? Então, eu vou utilizar essa expressão lá embaixo. Então vamos embora, galera. Vai, vamos embora. Vamos. Vamos todos cantar de coração. Ó, aproveita que agora tá reprisando um negócio do Vasco aí, muito bom, hein? O Vasco no período que ganhava, né? Eu tinha cabelo nessa época, eu tinha a idade de vocês, na verdade, né? Então vale a pena assistir o Vascão. Então, ó, ΔS é igual a R vezes o nosso Δθ, ou seja, a variação do ângulo. Eu vou pegar e vou substituir, né? Então, nessa substituição, vou colocar aqui ao lado para que a gente tenha um espaço, né, para não ficar tão apertado. Então, ó, substituindo, vamos para cá, ó, né? Então, ó, V é igual, ΔS eu coloco agora R vezes ΔQ sobre o nosso intervalinho do tempo. Galera, quem é ΔQ sobre ΔT? Ih, olha aqui, ó, olha quem é, olha quem é. Olha quem é, olha o que ele fez, olha o que ele fez, amigo. Ou seja, é a nossa velocidade angular, né? Consequentemente, o que eu posso tirar aqui, ó? Posso tirar que V é igual, né? Vou botar o ômega só na frente, ômega R, ou seja, só para mostrar a vocês que matematicamente a gente pode obter esse negócio. Beleza? Show? Essa nossa expressão. Então vamos embora. Agora, qual é a relação entre velocidade angular e o período, cara? Ou seja, entre ômega e o nosso t. Vamos embora. A gente sabe que para uma determinada volta, eu posso utilizar esse conceito. Eu mudei o ângulo num certo tempo. Beleza? Agora vamos partir do princípio que eu vou olhar uma volta. Né? Então, quero uma volta apenas. Só uma. Pois bem, em uma volta, qual é a mudança do ângulo, né? Eu mudo 360 graus. Boa, mas eu vou colocar aqui em radiano, então eu mudo 2π. Beleza? E qual é o intervalo de tempo? A gente viu, por definição, que o tempo, a duração de uma volta, chamaremos de período. Então, ΔT igual a T maiúsculo. Beleza? Vamos substituir? É. Então, vamos embora. Vou botar aqui em roxinho para ficar mais bonitinho. Então, ó, ômega é igual delta θ 2π sobre o t. Beleza? Ou seja, essa é a relação entre velocidade angular e o nosso período. O que isso significa? Que quando o período é cada vez menor, consequentemente, nossa velocidade angular é cada vez maior. Ou seja, se o tempo entre voltas ele vem diminuindo, é porque você gira mais rápido. Concorda? Pô. Concorda? Se você gira muito rápido, o intervalo entre cada giro é muito curto. Logo, a velocidade do giro, que a gente chama de velocidade angular, é uma velocidade cada vez mais elevada. Beleza? Então, eu vou só tirar aqui, para não ficar tão poluído o nosso quadrinho. Show de? Então, vamos agora para a relação entre velocidade angular e a frequência. Então, vamos, galera. Para isso, eu vou utilizar, na verdade, essa expressão, que nos facilita. Então vamos embora, né? Então vamos colocar essa expressão. Só vou mudar algumas coisinhas, vocês vão perceber, né? Vou mudar a relação matemática? Não posso fazer isso. Só vou dar uma roupagem um pouquinho diferente. Uma roupagem. Então, ó, velocidade angular é igual a 2π vezes 1 sobre t. Mudei alguma coisa? Não, cara, não mudei nada. Eu só deixei desse jeito para a gente observar quem é 1 sobre t.
A gente já olhou quem é 1 sobre t? Eu acho que já, hein? Eu acho que já. Vamos lá em cima, vamos lá ver. Olha o que ele fez. Olha, vamos lá. Ó, aqui, ó. Olha só quem é 1 sobre t. É a própria frequência, então eu posso substituir naquela expressão. Então vamos lá embaixo. Então, ó, vou aqui fazer uma substituição, né? Então, nessa minha substituição, esse cara é o f. Consequentemente, qual é a expressão matemática que eu chego para a nossa relação? Ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2π f da frequência. Olha, qual é a interpretação física para isso? Pois bem, vamos lá. Se eu aumento a frequência, é porque estou girando mais rápido. Então, a elevação da frequência, por consequência, vai elevar a velocidade angular, beleza? Então, a gente consegue observar essa nossa análise. Show?